tudo bem? A Lei 10.639 de 2003, ela completa 20 anos essa semana. E se a gente for verificar, avançamos pouco dentro dessa lei. Ela inicia com uma proposta lá na LDB, que já tem 27 anos. Ela é mudada, né, pela Lei 10.639 e ela é renovada pela Lei 11.645, que já tem 14 anos. E mesmo assim, nós não vemos a valorização da cultura africana e indígena no povo brasileiro. É como se nós ainda vivêssemos a dominação europeia. Acredito que o eurocentrismo que vivemos durante muito tempo aqui no Brasil, ele está totalmente intrínseco na nossa sociedade. Muitas vezes é uma coisa tão comum, né, tão banalizada, que nós não percebemos que a escola sim precisa fazer um esforço maior para que nós tenhamos, de fato, a valorização da sociedade negra, da sociedade indígena, mas não só a valorização, o reconhecimento da sua cultura, como eles contribuíram na formação do povo brasileiro, a sua importância e como eles hoje a sociedade brasileira vive com esses povos, como foi essa miscigenação, o que ainda nós temos de preconceito, que é muito grande, se nós pegarmos a questão religiosa, a questão cultural, existem preconceitos muito grandes e que é na escola que podemos e precisamos mudar todo esse processo. Hoje o canal Alox, ele vai trazer essas 3 leis e nós vamos tentar entender um pouco como que ela expressa, né, essa necessidade de conhecer e valorizar essas culturas e como está acontecendo de fato dentro das nossas escolas. Eu sou Silvana Barbosa, aproveita, se inscreve no canal antes da gente começar, divulga o nosso vídeo, compartilha, assim mais pessoas vão estar entendendo como que esse processo precisa estar na escola de uma forma muito clara, precisa, para que toda essa valorização aconteça, não de forma espontânea, mas de forma intencional. A Lei de Diretrizes e Bases já tem 27 anos. É a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Ela que inicia esse processo de inclusão da cultura africana e indígena de forma mais presente. Porém, ela haverá mudanças, que nós vamos ver mais para frente, pela Lei 10.639 e pela Lei 11.645. Então, o que ela traz no texto original? No artigo 26 fala o seguinte: os currículos de ensino fundamental e médio devem ter uma base comum a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. E no seu inciso 4º, ela diz de forma específica o seguinte: o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africanas e europeia. Então, cabe apenas ao ensino de história trabalhar essa questão das etnias. E hoje nós vemos que trabalhar apenas dentro de história não dá conta, né, de você estar colocando toda a diversidade cultural, toda a questão de opressão, questão do que eles trouxeram para a cultura, de como que foi feita essa miscigenação, de como que foi feita a dominação de um povo sobre o outro. Então, tudo isso ela vai estar mudando na Lei 10.639, que vai ampliar esse processo. Não vai ficar apenas para as aulas de história. Porém, a gente vê que mesmo depois dessa mudança, muita coisa ainda não acontece dentro de todo esse processo de conhecimento escolar. Então, agora no próximo texto, a gente vai ver como que é a lei de 2003, como que ela avança, evolui e o que de fato nós estamos tendo hoje nas escolas brasileiras. A Lei 10.639 de 2003, ela vai substituir o artigo 26 da LDB. Essa substituição, ela vai completar 20 anos essa semana. E ela traz mudanças significativas para o estudo das culturas que formaram a população brasileira. Olha só o que traz esse novo texto. No artigo 26A, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficial e particular,
torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Então, é obrigatório, né? Então, não é uma coisa sugerida. E mais, no inciso primeiro, o conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, né? Então, não é só da África. A luta dos negros no Brasil, então, como que foi essa vinda, como que era lá na África, como que foi quando chegou aqui, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. Então, isso amplia muito a visão do ponto de vista do que de fato aconteceu na história, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinente à história do Brasil. Então, aí a gente percebe como que ampliou o processo. Então, antes a gente estava discutindo, né, no primeiro texto, que era para estudar a África, a Europa e os indígenas, agora não. Agora a gente tem uma noção maior da importância mesmo que esses povos tiveram no Brasil. E aí, no inciso segundo, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. Mas aí é em questão especial, só que todas as disciplinas têm que estudar esse processo. Então a gente percebe que evoluímos do ponto de vista do texto, mas aí eu questiono, na prática, será que isso aconteceu? Mais para frente, a gente vai ter uma nova mudança na lei, né, que a gente vai ver em seguida, que é a Lei 11.645 de 2008, que é a lei que nós temos hoje aplicando nas escolas brasileiras. Então, vamos ver o que de fato está acontecendo na legislação hoje e na prática. A lei que está em vigor hoje é a Lei 11.645 de 2008, ela tem 14 anos e ela está dentro da LDB com o artigo 26. Então, olha só o que fala. No artigo 26, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação, e a redação que temos hoje. Nos estabelecimentos do ensino fundamental e do ensino médio, públicas e privadas, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Inciso 1º. O conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Inciso 2. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e de história brasileira. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, 10 de março de 2008. Então, percebemos a ampliação dos estudos, não só da cultura africana, né, afro-brasileira, mas também a cultura indígena. Então, a lei ela é muito clara. Precisa-se estudar desde a pré-escola até o final do ensino médio, todo esse processo cultural dentro da nossa sociedade. Qual o objetivo? Primeiro, a inclusão, né? Quanto mais a gente conhece a história dos povos que formaram o nosso país, mais nós podemos valorizá-lo. E aí fica a pergunta, será que isso acontece? Por que tanto preconceito ainda com algumas matrizes afros? A gente pegar religiosidade, cultura, muitos desses aspectos, para algumas pessoas, eles não têm que ser estudados, né? Então, a gente vê hoje que existe uma
forma diversificada de entender como que o que veio do povo europeu, o cristianismo, por exemplo, tem mais valor do que o que veio do povo africano ou do que teve aqui do povo indígena. Né? Então, essa valorização muito grande de uma cultura em detrimento da outra é um problema. Por quê? O Brasil ele não foi feito de uma cultura, muito pelo contrário. Então é importante, sim, que os professores atuais de todas as disciplinas tenham esta clareza, tenham este conhecimento e que se dediquem de forma não espontânea, mas de forma intencional de conhecer essa cultura, para valorizar, para respeitar, para que a população brasileira se identifique. É muito importante que todas as pessoas do Brasil se identifiquem com a sua realidade. Só assim a gente consegue ter uma educação plural, onde a sociedade ganha com isso. Então, é isso que o canal Alox deixa hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita, compartilha os nossos vídeos para que mais pessoas conheçam e deixa o seu comentário. Você trabalha com essa legislação de forma eficiente e adequada? E eu te aguardo para um próximo vídeo. Até mais!